Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do canal. Hoje o tema é qual caminho eu devo seguir? Eu trouxe 3 opções de cristais, a ametista, a opção número 1, a jaspe vermelha, opção número 2 e o quartzo azul, opção número 3. Para cada um dos cristais, eu vou tirar 2 opções de caminho. Então, eu peço que vocês escolham um cristal e pensem, na dúvida que vocês estão passando, qual caminho, eu vou por este caminho, por aquele caminho. Então, para cada cristal, eu vou abrir 2 opções de caminho para vocês verem qual vai funcionar melhor para vocês, certo? Então, antes de começar a leitura, eu vou separar as cartas já para cada cristal. Eu vou começar tirando um arcano maior para cada uma das opções de caminho. Aqui para ametista, 2 arcanos maiores, um para cada caminho. Aqui 2 opções para jaspe vermelha. E 2 opções para o quartzo azul. Todas essas cartas são arcanos maiores. Agora eu vou tirar 3 cartas de novo baralho, que daí pode estar misturadas todas as cartas, arcanos maiores e menores, para compor então com mais detalhe qual a vibração de cada caminho. Enquanto eu organizo, vocês já podem ir pensando, escolhendo o cristal, pensando na dúvida que vocês têm e já mentalizando, certo? Quais as possibilidades? Isso aí. Eu vou ajeitar agora o enquadramento e eu já volto para a primeira leitura. Vamos lá, então, para quem se conectou com a opção número 1, a ametista. Aí pensem na dúvida de vocês, escolham então um caminho para este conjunto de cartas, outro caminho para o outro conjunto e vamos ver qual a melhor opção. Aqui nós abrimos com a estrela, rainha de copas, valete de espadas e rei de paus. A estrela é uma energia muito positiva. Vamos ver o outro caminho pra gente já começar comparando. O diabo, a lua, o 5 de paus e o sol. Bom, gente, desses 2 caminhos, este caminho primeiro tá mais positivo. Ele fala, a estrela é uma carta muito positiva, fala sobre fé, sobre cura. Então, aqui tá falando muito sobre o valete de espadas, ele fala sobre um pouco sobre engano, né? Ele é um valete segurando uma espada. Isto não é algo que possa ocorrer realmente, né? Não ocorria na época, eles podiam carregar, mas nunca ter a sua espada, segurar uma espada. Então, fala um pouco sobre engano. Um dos significados da rainha de copas é manter a estabilidade, o status quo, como a gente fala, né? E então aqui talvez vocês estejam no momento que vocês estejam, talvez um auto-engano, querendo manter uma situação, né? Mas seguindo por este caminho aqui,
vem junto o Rei de Paus, que ele fala exatamente o contrário, sobre movimento. Paus é o elemento fogo, sobre se movimentar, sobre ter energia, ir atrás dos seus objetivos, e fala, assim, de um resultado muito positivo desses objetivos. Então, talvez vocês estejam com alguma questão de insegurança, um auto-engano, querendo manter uma situação, mas fala sobre movimento e resultados positivos. Com a estrela aqui, fala, pede para ter fé, que é um processo haverá um processo de cura neste caminho aqui, certo? No lado oposto, se optarem pelo segundo caminho, a gente tem a energia do diabo. A energia do diabo, ela fala muito sobre ego, sobre poder, sobre desejo. Então, quem sabe vocês estejam em vocês estão com dúvida sobre qual caminho seguir. Este caminho aqui talvez seja um caminho que vocês estejam em dúvida se seguem ou não, muito mais talvez por questão de poder. Daqui a pouco, seguindo por esse caminho, vocês pensam que podem ter um reconhecimento maior, ter possibilidade de ter um ganho financeiro melhor, mas não no sentido tão positivo, porque o diabo traz essa coisa do apego, do ego, né, de querer parecer mais. Talvez é isso que está me passando aqui. Esse caminho parece ser um caminho mais de fé. Talvez vocês saibam que seria um caminho que poderia levar vocês à cura, um caminho mais saudável. Mas, ao mesmo tempo, talvez vocês estejam em dúvida, porque uma outra possibilidade de caminho é um caminho mais de apego, que é talvez o que vocês, por uma certa vaidade, acham que vocês deveriam seguir, certo? Mas não é uma energia tão positiva. Tanto que nós temos aqui a Lua junto. A Lua fala exatamente sobre não ver claramente as coisas. O 5 de Paus, que fala muito sobre conflito interno. E, bom, a gente termina essa opção de caminho com o Sol. O Sol é uma carta super positiva. Ele fala sobre claridade, sobre ver as coisas com clareza. Porém, ele também fala aquela questão, né, de quem se expõe muito pode vir a se queimar. Então, como esse contexto tem cartas mais pesadas e problemáticas, eu acho que essa opção aqui, o Sol não vem tão positivo, tá? Eu acho que ele vem com essa questão de se expor muito, de querer muito algo que talvez no fundo vocês sabem que é por vaidade, por ego, por apego, que vocês estão pensando em seguir esse caminho. Mas aqui está dizendo que vocês não estão vendo as coisas com muita clareza. Tem, sim, esse debate interno, né, esse conflito interno de vocês. Aqui, e a gente finaliza com o Sol, mas como eu falei, o Sol aqui eu acho que é algo mais negativo, de se expor muito, porque toda carta tem um lado positivo e negativo, certo? Como essa leitura, esse caminho que está mais negativo, eu acho que está falando em se expor muito, acabar se queimando, tá? Desses dois caminhos, com certeza essa primeira opção é uma opção mais positiva, certo? Fala bastante de cura, fala de fé, traz essa questão, né, de talvez vocês um pouco apegados a não mudar as coisas, mas aqui está falando que se houver movimentação, essa movimentação ela é positiva, que o Rei de Paus fala disso, né, de movimento, e um movimento vitorioso, certo? Então, para quem escolheu essa opção, este caminho aqui, o universo está dizendo que é muito mais vantajoso do que esta outra opção, certo? Espero ter ajudado. Eu vou organizar as cartas, então, para quem escolheu a jaspe vermelha. Vamos, então, para quem se conectou com a opção de número 2, a jaspe vermelha. A primeira opção de caminho, então, traz como energia principal a roda da fortuna. Junto nós temos o eremita, cavaleiro de ouros
e o carro. Aqui é uma opção muito positiva, já explico melhor. E a outra opção, a justiça, 7 de copas, cavaleiro de copas e a estrela. Bom, pessoal, as duas opções aqui, elas são positivas. Acredito que essa aqui mais, certo? Mas essa aqui não deixa de ser positiva também. Pessoal, aqui, então, este caminho, ele fala muito sobre movimento, né? A Roda da Fortuna é uma carta de movimentação. O Cavaleiro de Ouros também, né? Todos os cavaleiros falam de movimento. O carro é uma carta muito rápida, também fala de movimento. E junto nós temos o Eremita, que é uma carta mais parada, porém muito importante. A Roda da Fortuna fala, né, desses movimentos cíclicos da vida, e uma das orientações dela é permanecer centrado, certo? Para não, nesses movimentos da vida, a gente acabar, né, não caindo, então a gente permanecer centrado para conseguir lidar bem com as reviravoltas da vida. E junto dela a gente tem o Eremita, que também fala muito sobre buscar a sua luz, ficar mais introspectivo, pensar, se recolher um pouco, certo? Para tentar enxergar o seu caminho, a luz que você deve seguir. Então, esse caminho aqui, ele tá muito positivo, tá falando sobre esse momento de recolhimento, um momento de recolhimento para tentar compreender melhor o que vocês querem, mas seguindo por esse caminho, é um caminho de muito movimento, é um caminho muito rápido. O carro, né, é uma carta muito rápida, fala de movimento, e o Cavaleiro de Ouros, então, ele fala dessa questão de estabilidade, né? O Ouros é um naipe material, mas essa questão de estabilidade, ela pode ir para qualquer que seja a dúvida, né, de qual área da sua vida, mas é um caminho muito positivo, que fala desse momento de introspecção, mas que vai levar vocês a saberem a rota que vocês devem seguir. Vocês terá movimento e será um movimento muito positivo, com resultado muito positivo, certo? A outra opção, ela traz a justiça. A justiça é uma carta também muito positiva, ao meu ver. Ela fala muito sobre você colher o que você plantou. Ela também pede bastante racionalidade, ponderação. Então, seguindo por este caminho, o universo está pedindo para que você seja bastante racional, que você pondere bem os seus passos. Você pode ficar confuso, porque terão muitas possibilidades, né? O 7 de copas, ele tem várias copas aqui na frente dele, ele não sabe muito bem o que escolher, então fala que terão várias opções, só que muitas vezes dessas copas, né, algumas podem ser ilusórias, podem ser opções enganosas, mas que aqui a gente tem o valete de copas. Ele fala muito sobre a questão sentimental, né? Ele está oferecendo o amor aqui. E tem aqui a estrela, que fala sobre cura. Então, este caminho aqui, ele é um caminho positivo também. É um caminho, acredito, mais lento, porque a justiça é uma carta mais lenta, que é o arcano principal aqui. Mas ela é positiva, você vai colher o que você plantar. Então, pense bem, seja bastante racional se seguir por este caminho. Terão muitas ilusões, terão muitas possibilidades, mas nem todas são tão positivas. Mas terá, sim, questões positivas no seu caminho, terá amor e haverá uma cura. Aqui a estrela traz questão de fé, de cura. Então é um caminho bastante positivo também. Só que eu sinto que é um caminho mais lento e que talvez você fique com mais dúvidas. Esta primeira opção é uma opção muito mais rápida. Aqui fala de um momento de introspecção para determinar bem o que você quer, o seu rumo, mas tudo é muito rápido e vai acontecer de maneira muito satisfatória. Aqui já é mais lento, aqui fala sobre indecisão,
talvez algumas ilusões, mas também vai ter um desfecho positivo, certo? Espero ter ajudado. Agora vamos para quem se conectou com a terceira opção. Vamos então para a terceira opção, o quartzo azul. Vamos ver o primeiro caminho. Ele começa com a energia do imperador. Temos a justiça, a força e o 5 de copas. E o caminho número 2, a força também. 2 de espadas, 6 de paus e o mundo. Deixa eu só botar aqui. Bom, pessoal, esta opção aqui tem como energia principal do imperador. O imperador é uma energia positiva, mas é uma energia bastante racional. É uma figura de bastante poder, o imperador. Ele fala sobre realização, sobre racionalidade, sobre determinação. Então, este caminho aqui é um caminho que pede bastante racionalidade de vocês, bastante foco, bastante poder de decisão, e fala que a justiça será feita. Como eu comentei nas outras opções, caso vocês tenham visto, a justiça fala sobre vocês colherem o que vocês plantam. Então, neste caminho, vocês vão colher o que plantarem, certo? E vai precisar de autocontrole, a força, né? Ela tá domando um leão, então fala muito sobre autoconhecimento, autocontrole. Porém, a gente finaliza este caminho com o 5 de copas, que é uma carta que fala sobre frustração. Ali poderíamos falar como chorar pelo leite derramado. Então, este caminho é um caminho positivo. Tem muitas coisas, não sei se seria um caminho positivo, né, porque a gente termina com esse 5 de copas, mas ele tem muita questão positiva no sentido da energia de tomar suas decisões, ser correto, autocontrole, que, né, são questões positivas. Porém, vai ter alguma frustração, talvez vocês vão se determinar a seguir algo, mas chegando no final do caminho vai ter alguma frustração, certo? Não é um caminho totalmente negativo, tem bastante questões positivas aqui, como eu falei, né, da justiça. Se vocês plantarem coisas boas, irão colher frutos positivos, mas vai ter alguma frustração neste caminho, certo? Este segundo caminho, a segunda opção, a gente inicia com a força, que, como eu já falei, né, fala muito sobre o autocontrole, autoconhecimento, né, a gente precisa se conhecer para conseguir tomar melhor as nossas decisões, as nossas escolhas. Aqui nós temos o 2 de espadas, que fala um pouco de dúvida, dualidade, não enxergar bem o que fazer. Então, seguindo por este caminho, talvez vão ter momentos de dúvida, sim, mas com este autocontrole, autoconhecimento, vocês vão saber o que fazer. Por quê? Porque a gente tem o 6 de paus, que é a carta da vitória. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas fala ali, mostra uma comemoração, certo? E finaliza a leitura com o mundo, que é a melhor carta, uma das melhores cartas do tarô, que encerra a jornada do louco, é a última carta da jornada do louco, dos arcanos maiores. E é uma carta muito positiva, que fala de um desfecho positivo, aqui junto com o 6 de paus, que fala da vitória, né? Então, seguindo por este caminho, com certeza é o melhor caminho, que vai trazer a vitória para vocês. Mesmo que tenha algum momento de dúvida, este caminho vai levar vocês para conquistarem o que vocês desejam. A finalização vai ser muito positiva. E essa carta, tudo que ela traz é positivo. Ela fala muito sobre encerrar um ciclo de maneira positiva, conquistar o que vocês desejam e já poder se abrir para novos sonhos, certo? Para recomeçar a jornada do louco. Então, dessas duas opções, essa daqui, sem dúvida,
é a melhor. E como eu falei, essa daqui tem cartas muito positivas, tá? Só que traz um pouco essa questão de frustração, desgosto. Então, essa opção aqui, acredito que vai trazer mais felicidade para vocês, certo? Espero ter ajudado. Se vocês gostaram da leitura, considerem se inscrever no canal e até a próxima!